esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Wright Brothers. Bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Wright Brothers, esse programa aqui em que a gente conversa com pessoas inspiradoras. E hoje estamos aqui com uma convidada, hoje estamos aqui descobrindo Clarissa Kushner. Seja bem-vinda, Clarissa. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite, fiquei bem feliz, assim. A gente que agradece. A gente fica muito feliz que você aceitou. Exatamente. A gente está muito feliz para ter esse bate-papo contigo e descobrir, junto com a audiência, você um pouco mais da sua vida, da sua trajetória. Exatamente. E para começar, né, esse processo, a gente sempre no início pede para que a pessoa que esteja aqui conte um pouquinho, assim, de forma resumida, uma visão geral sobre quem é Clarissa Kushner. Conte aqui para a audiência, para a gente começar nosso bate-papo. Tá bom, eu sou Clarissa, sou jornalista há alguns anos, né, e eu, na verdade, fui para essa área de jornalismo porque eu queria muito trabalhar com cinema, sempre gostei de cinema, e aí eu pensei em fazer cinema na época, mas daí eu falei, eu vou fazer jornalismo. E aí eu já gostava de cinema desde criança, né? Eu sempre gostei, sempre falava que ia trabalhar com cinema. E aí eu tô há 25 anos trabalhando na área de cinema, né? Escrevendo, passei por revista, já fiz de tudo, assim, na área do audiovisual, produção executiva, com curtas-metragens, revistas, fiquei alguns anos trabalhando em revista, acho que contabilizando uns 12, 13 anos trabalhando em revista, na época das revistas, né? Passei pelo mercado de vídeo, que muitos de vocês aí conhecem, mas muitos também não conhecem, porque hoje a gente tem o streaming, né? Mas sou uma colecionadora de filmes também. Depois que passaram dos 1000, eu nem lembro mais quantos filmes eu tenho, assim. Sempre gostei de colecionar. Como eu trabalhei com home entertainment, então eu tinha acesso muito fácil, né, a esses filmes, e acho que minha vida foi assim, toda mesmo, eu sempre escolhi o que eu quis, que foi trabalhar com o cinema, né, e hoje eu sou muito feliz por causa disso. Eu sei que não é uma área que muita gente fala que não tá fácil, mas a gente tá aí, os filmes brasileiros estão aí também, eu sou apaixonada pelo cinema brasileiro, torço sempre pelo cinema brasileiro. Pelos curtas-metragens, eu sou, assim, muito idealista dos curtas-metragens. Já fui júri de vários festivais de curtas, sou curadora, então é isso a minha carreira, assim. E no meio disso, antes de trabalhar com o cinema, eu já fui comissária de bordo também, nos anos 90. É engraçado que foi uma oportunidade que eu tive na minha vida, acabei indo para a aviação, e o ano passado, mais incrível, assim, que eu fiz um trabalho para a Latam, escolhendo na comissão de visualização dos filmes para a Latam, que eram os filmes de curtas-metragens. Então, acho que é um pouquinho do meu resumo como na minha carreira, né, como jornalista. Incrível. Olha que legal. Sim, eu até ia comentar essa questão que a gente vê muitas vezes quando as pessoas falam do cinema, da paixão. É uma coisa que a gente vê muito assim na sua trajetória também, da paixão pelo cinema, que acaba puxando a gente, né, para várias áreas diferentes, né? No seu caso você estava lá como jornalista, mas também na produção mesmo. E uma coisa muito importante mesmo que você estava comentando dos curtas, é uma coisa que a gente também sempre comenta, que é muito importante a gente valorizar os curtas, porque por um lado é um espaço mais livre, até mesmo para experimentar, né, em que muitas vezes as diretoras e os diretores estão aprendendo ainda, estão talvez experimentando outros estilos, coisas que em uma grande produção não seria possível, porque você consegue fazer, né, num curta mais fácil. Então os curtas são um tipo de produção muito importante também a serem valorizados. Então isso realmente eu achei bem bonito também da questão de você pontuar os curtas também. Outra coisa que a gente queria falar aqui também, né, que você falou que teve essa experiência também com a Latam, que é interessante, né, que a Latam também tem muito essa questão de realmente abraçar também o cinema, de trazer para a Latam Play, né, então isso é uma coisa bem interessante. E, na verdade, me lembrou um pouco outro bate-papo que a gente teve aqui com uma atriz, e a Kathleen Oliveira, que também foi a aeromoça antes, aí depois, né, começou na atuação. Então
Nada a ver, só Talvez um tenha algum pequeno. vínculo da arte de decolar. Mas uma coisa aleatória que isso me fez lembrar é que a gente para quem, não sei se você sabe, a gente tem dupla nacionalidade. E a gente desde pequeno, a gente não só tem essa dupla nacionalidade, como a gente sempre vivia entre os dois mundos, esses dois. Que a única maneira de você chegar é ou a navio ou a avião, porque entre a Alemanha e o Brasil. Então, uma coisa que para mim desde sempre, voar é uma coisa que fazia parte de todo aquele ambiente. E para mim, quando um filme tá só a imagem passando, para mim isso sempre dá uma sensação nostálgica de estar no avião, porque para mim, quando você vê uma imagem, um filme passando e só tem o som, me dá aquela vibe quando você está sentado no avião e tem outras pessoas ao seu lado assistindo um filme, né, em viagem longa, e aí tem aquele som, você só vê a imagem, o som abafado, né, de estar com fone, né? no avião, exatamente. E aí eu sempre, quando pequeno, observava, então dá essa atmosfera, e aí isso também me fez pensar sempre, como eu sempre viajava, eu gostava desse aspecto, como o audiovisual é algo importante de servir de entretenimento, de servir para uma viagem cansativa, né, de avião, tudo. É aquela coisa, um filme traz esse passatempo bom. E aí eu sempre pensava, gente, legal, nós como essa sensação de cineastas, de você estar proporcionando pessoas com várias áreas diferentes, vidas diferentes, o cinema, o audiovisual está presente na vida de praticamente todo mundo. E isso é uma coisa muito bonita. Eu só me lembrou isso quando você falou desse seu passado interessante. Se não é pelo audiovisual, assim, a pandemia foi uma porta muito importante, né? Assim, não que tenha sido, não foi uma passagem boa, né, pelo mundo, pro mundo, mas assim, as pessoas assistiam e consumiam muitos filmes, né? Inclusive os festivais começaram ali na pandemia, os festivais online, e isso abriu uma porta para os festivais também serem híbridos, que isso ajuda muito, porque ele acaba ficando democrático demais para as pessoas, né? Todo mundo, às vezes, nem todo mundo pode ir a um festival, mas ela pode ter acesso, pelo menos, aos curtas-metragens, né? E esse da Latam, a gente fez os curtas-metragens, que foi o primeiro festival deles de curtas. Então, foi muito legal. Eles ainda levaram a gente lá para o Chile, porque eram filmes chilenos e filmes brasileiros, e aí teve uma premiação lá no Chile para os representantes, para os realizadores, foi muito interessante. E eu acabei vendo todos os filmes no avião, né? Durante as 4 horas de voo até o Chile, eu revi, porque eu queria ver na tela do avião. Era a telinha, não era no celular, porque alguns voos você só consegue baixar pelo celular, né, o aplicativo, mas como era um avião maior, então eu gosto muito, eu fico assistindo filmes também quando eu viajo, assim. Mesmo exatamente. Sim, eu assisto os clássicos, porque eu gosto dos clássicos, né? Casablanca, nossa, Cidadão Kane. Quando tem os clássicos, assim, eu revejo quantas vezes for preciso, porque eu realmente gosto. Sim, eu também, pessoalmente, sempre que eu vou voar, a primeira coisa que eu faço é já olhar quais filmes tem, que eu já posso assistir. O legal é que nos aviões, às vezes, tem, né, essas parcerias de ter filmes que ainda estão naquela... entre o cinema e o lançamento, né? Isso é ótimo, ainda mais se isso é maravilhoso. Sempre dá aquela sensação, vamos assistir que filme que eu perdi de assistir no cinema. Não tem toda essa magia que a gente sempre gosta. Eu fiz isso com o Mussum, eu não tinha assistido o Mussum, eu estava indo para algum festival, eu falei, vou assistir o Mussum, né, que eu não tinha assistido. Eu sou muito ligada ao cinema brasileiro, eu sempre gostei muito do cinema brasileiro. Eu era a primeira a levantar a bandeira para o cinema brasileiro durante a faculdade, assim. Que legal. E ano passado, inclusive, isso é até uma história legal, que a gente voou para a Europa e aí no voo eu estava olhando assim, acho muito legal. Exatamente, aí a gente encontrou no catálogo Casablanca, do Luciano Vidigal. A gente até tirou uma foto e mandou para ele. É muito lindo. Olha, ele é muito querido também, né, Luciano? Sim, demais. Aí eu enviei para ele e ele ficou todo feliz, porque ele nem sabia que a empresa dele tinha conseguido, né, o distribuidor tinha conseguido levar, e aí ele ficou super feliz também, e eu acho que momentos assim são realmente muito valiosos. Assim, porque, especialmente para o cinema nacional, está tendo esse destaque, é muito bom, porque o pessoal que estiver viajando, às vezes simplesmente você não tem o acesso, as pessoas, né, em nível de massa, às vezes nem chega a receber a chance de assistir uma produção nacional, e
Por isso que a importância dessa distribuição, para que chegue as pessoas possam ter a oportunidade de assistir e quebrar esse preconceito que existe, que foi construído ao longo dos anos, e desconstruir isso. Que ainda existe. Exatamente, tem que combater isso constantemente. Mas eu queria comentar sobre a pandemia. Em si, eu sempre comento uma coisa de que as artes, e os artistas, eles são os médicos da alma. Ou seja, de que são aqueles que cuidam do nosso espírito, da nossa sanidade mental. E que a pandemia mostrou isso diretamente, que sem os artistas, sem filmes, sem música, sem isso, que a gente ia enlouquecer. Eu acho que sem isso teria tido um enlouquecimento geral, porque é o que mantém a gente vivo, com propósito, é uma coisa essencial, que não é só um luxo. Eu acho que a arte é uma coisa fundamental para uma sociedade poder viver com saúde e poder, né, viver melhor. Como a gente comentou, né, o avião, várias pessoas viajando para vários cantos, vários vídeos diferentes, e os filmes estão ali proporcionando um descanso, ou até uma forma de enxergar o mundo de uma nova forma. Então, o cinema, as artes são fundamentais para a sociedade em geral. Uma coisa faz parte para que a máquina funcione. Sim. E tem mais qualidade de vida. Só para fechar essa parte aqui, a gente inclusive tinha conversado até com o Marcos Santuário também numa outra edição. Do Vídeo Gramado. Sim, ele comentou isso mesmo, da questão de que a gente teve realmente o audiovisual salvou a gente da pandemia, né? Porque muita gente que não ia, como é que você ia lidar, né, durante a pandemia, preso em casa, também com o medo, né, da doença mesmo, da insegurança, né, social. Então é só isso, é que eu queria fechar esse tema para poder voltar a você. Conta pra gente sobre você também, qual a sua relação com vertentes de cinema? Então, eu fiquei lá há 3 anos, né? Porque eu conheci o Fabrício. Durante a pandemia, a gente se aproximou mais, e aí ele me chamou para fazer um projeto que era um curta por dia. Então, o site, o Vertentes, ele tem um curta por dia. Não sei se agora ele ainda continuou, mas assim, ele conseguiu criar uma plataforma lá de colocar esses curtas. E aí, como a gente tinha muito contato com os curtas-metragistas, a gente foi colocando mesmo. A gente fez várias mostras lá dentro, era muito legal, né? É muito legal você poder ver o curta também dentro de é o único site de cinema do Brasil que tem curtas-metragens, né? Então, aí eu comecei a cobrir alguns festivais também, porque eu sempre cobria pela revista, que eu trabalhei muitos anos na revista Preview, não sei se vocês lembram da revista. Ela veio um pouquinho depois da revista 7. Aí, como ele me conhecia mais ou menos dessa pegada de cobrir festivais, tudo, aí eu também comecei. E aí ele também plantou uma semente de voltar a escrever crítica de cinema, né? Que eu estava alguns anos sem escrever crítica de cinema. E aí eu voltei, achava que eu não era uma boa crítica, tinha aquela coisa de, eu fico perdida, assim, para escrever uma boa crítica, eu acho que tem que ser aquela coisa mais profunda, mas não, tem vários tipos de críticas, né? E aí ele plantou essa semente em mim, e aí no final do ano eu acabei, né, falei pro Fabrício, Fabrício, é que eu também quero continuar fazendo outras coisas minhas, e eu acabei montando meu próprio site, que é o Cine Cappuccino. E agora é como se fosse um site de notícias, porque eu estou conseguindo colocar várias coisas ali, muito também pro cinema brasileiro, e estou fazendo as críticas, estou fazendo matérias especiais. Eu gosto muito dessa parte de trade também, de matérias especiais, de ir para os festivais ou algum prêmio, algum evento que tem aqui em São Paulo, e eu pego e faço essas matérias maiores. É que eu gosto de escrever. Eu sei que a gente não está no momento que as pessoas não leem tanto, né? Que eu acho super importante. Mas eu gosto do texto ainda, né? Eu sou muito apegada ao texto. Eu até tenho um pouco de dificuldade do vídeo, assim, né? Para fazer vídeo, eu não sei se eu posso falar uma preguiça, mas eu gosto de escrever. A gente
toma muito mais tempo, né? Mas é o que eu realmente gosto, é o texto. Peguei um amor pelo texto de poder falar. É o que a gente fazia na revista. Então, mas eu também quero voltar a fazer uns vídeos falando nos festivais, vamos ver, né? É bacana. Mas Sim. existe uma arte por conta própria que só um texto consegue expressar em si. Sim. Eu acho que existe uma arte única. Que eu ia falar também que realmente o vídeo é outro formato, simplesmente. Tem certas coisas que você expressa num vídeo de uma forma que é, vamos dizer assim, talvez mais acessível hoje em dia por causa do tipo do algoritmo, mas que tem coisas do texto que você... algo da essência do texto você lê, até mesmo de você dedicar um tempo para ler, que em si é muito importante também, que é uma coisa que realmente falta muito. A gente também sempre comenta isso, da questão da importância da leitura, seja de livros ou de críticas, né, de artigos, de realmente... E um não substitui o outro. Acho que esse aspecto também é interessante, que o melhor exemplo que se pode dar é, por exemplo, uma adaptação de um livro. Até mesmo se a adaptação for muito boa, que, por exemplo, a gente é muito fã... Vou dar um exemplo popular aqui da trilogia de Senhor dos Anéis. Sabe, não é comparativo, mesmo que eu amo as duas versões, é uma experiência diferente. Você lê a obra e você assistir um filme, é um outro sentimento. Que é outra linguagem. Exatamente. Então é outra linguagem. E olha que Senhor dos Anéis é desse tamanho, hein, gente? Os livros são enormes. Mas é legal isso, vocês terem essa... Eu acho que hoje em dia essa nova geração, ela tem preguiça de ler, né? Porque tem tudo muito fácil. Então, são poucos os que ainda gostam de ler livro. O meu filho é um pouco preguiçoso para ler livro. Então, tá com 17 anos. Eu sei que a geração gosta de ficar no vídeo, no TikTok, tem essa pegada. Mas eu acho muito importante a leitura, eu acho que é tudo, né? Então... Sim, com certeza. Acho que o que a leitura traz, e por isso a leitura é indispensável, é que é uma coisa quase pessoal. Quando você lê, você se põe ali. O texto, você se expressa, porque em formato de vídeo, seja um filme, seja um vídeo falando sobre um tema, quando você lê, é quase você se colocando naquela posição. Ou seja, você cria esse senso crítico, você cria a sua personalidade. Então, e para escrever também ajuda, né? E para escrever, exatamente. Você precisa, essa leitura é essencial para você formar as suas opiniões por conta própria. Acho que isso aí é só através da leitura você realmente consegue. Então, é importante não desistir da leitura. O problema é que é muito fácil você se distrair ou ficar scrollando, ou TikTok, ou os Reels, né? É uma coisa que é feita para viciar mesmo. Viciante, né? Vicia. As redes sociais, elas viciam demais. E se a gente não tomar cuidado... na minha geração, a gente teve essa... Também eu também sou um pouco viciada. Não vou falar que não sou, não, porque se deixar... Mas é feito para viciar, esse é o perigo. Eu já fico nervoso que eu não estou conseguindo ler como eu conseguia ler há 3 anos atrás. Eu já penso, meu Deus, eu já me distraio, tudo. Isso também é uma coisa. Leitura faz com que você só tem uma coisa assim, você dedica só a ler. Não existe abrir a aba ali, você assiste um vídeo de 30 segundos aqui, aí você entra no outro aplicativo. Isso realmente é algo muito perigoso, porque isso muda o nosso cérebro, distrai a gente. Eu recentemente pensei muito sobre isso, dessa questão de realmente que precisa de muita disciplina para você falar, ok, não, vou parar e vou agora fazer outra coisa, vou ler, ou vou realmente fazer minhas tarefas, seja lá que for, mas de não se perder, porque é muito fácil, porque realmente é feito, é desenhado para viciar mesmo, de te prender o máximo do tempo na rede social mesmo. Mas sim, só voltando aqui rapidinho, você tem o Cine Cappuccino, então aqui fica a dica para todo mundo que quer trabalhar um pouco na concentração, voltar a ler, vão dar uma olhada lá no... Indispensável, leiam. Exatamente, vão dar uma olhada nas críticas da Clarissa lá. E... isso é muito importante, porque boa crítica faz você enxergar a obra de outra maneira. Sim, uma coisa que a gente fala muito e que a gente pontua muito é que é muito importante as pessoas começarem a analisar filmes e assistir filmes e ir além dessa visão rasa de é um filme bom ou ruim, ou não gostei, e sim realmente analisar e ver o que são pontos positivos, o que são pontos negativos, o que você gostou, por que gostou, porque essa criação desse senso crítico é uma coisa muito importante, até mesmo para
né, para a visão geral da pessoa, também para não cair em golpe eleitoreiro, né, para não... exatamente. Né, então, isso é muito importante para a nossa formação política também. Sim, sim. Acho que isso é a essência. Que agora, né, no momento a gente está numa fase... Bem difícil, muito difícil. E a gente passou por uma fase muito complicada no Brasil, né, antes, né, com o próprio cinema. E a gente está sobre o risco, a gente não sabe o que vai acontecer, né, com o próprio cinema. Então, se já é difícil agora que a gente tem apoio, né, imagine se entrar, né, pessoas que não apoiam o cinema, que não... Eu não consigo entender, porque é a arte, né? O cinema deveria começar nas escolas, as pessoas deveriam começar a ver cinema nas escolas, que eu acho super importante, assim. Então, é uma parte nossa muito importante, a nossa cultura. E o cinema brasileiro, principalmente, vocês estavam falando tem muito preconceito ainda em relação ao cinema brasileiro. Mesmo a gente indo para o Oscar, eu vejo coisas assim absurdas de pessoas falando sem saber o que é o cinema brasileiro, né? Sem saber estudar o que é. Tem aquela coisa, porque na época da pornochanchada, mas também era um cinema, era um tipo de cinema, né? Que teve o seu momento, e a gente tem toda uma história no Brasil, e isso a gente tem que ter formação de público. O público não está indo esse ano. Foi mais complicado também para o cinema, apesar dos prêmios, eu vi os números, eu vi as matérias, os filmes foram assistidos, no máximo 1.500 ingressos, assim, é um absurdo, né? Então a gente tem que ter também políticas públicas, pensar como melhorar isso no Brasil, né? Exatamente, essa criação de público é muito importante para que, né, as pessoas assistam. Em geral, né, a gente está no momento com numa crise grande do cinema também, em geral, né, então isso também não ajuda. E então são várias coisas que têm que ser pensadas e nesse caso, realmente, o apoio político é muito importante, né, com políticas públicas que são pensadas para né, criar, né, uma infraestrutura que possibilite isso também, que ajude a levar cinema para as pessoas, que comece também a criar esse senso crítico, né, que a gente falou, que as pessoas assistam realmente analisando, e que infelizmente a gente sabe, né, a gente teve aqui uma gestão que realmente fez de tudo contra, né, que realmente fechou o Ministério da Cultura, né? Imagina. Isso é absurdo, isso parece muito distópico. País sem Ministério da Cultura. País sem Ministério da Cultura, imagina. Não, é absurdo. Parece uma paródia de mau gosto, é tão absurdo. Não, isso daí dá até uma paródia mesmo. Parece uma paródia. Mas a gente vê, né, nos Estados Unidos até também o que está acontecendo, que eles realmente também estão lutando até para eliminar o Ministério da Educação, que não pode por lei, mas que estão tentando. É absurdo. É loucura. Assim, são tempos malucos e eu acho que nesses tempos a gente está realmente, assim, vê nas notícias, às vezes é tipo, isso é real? Você tem que pesquisar se realmente a notícia é real, porque é tão absurda. E tem muita fake news semanalmente. Sim, exatamente. Você, às vezes é tão absurdo que você pensa, não, isso aí é fake news. Aí você, não é. É horrível. Não, e a gente vê isso no mundo todo mesmo, Alemanha, Japão, que realmente a gente tem assim umas ondas de Itália, assim, ondas de direita que... Extrema direita. Assim, mas coisas absurdas mesmo. Mas bom, já que a gente... Argentina. Sim, exatamente, a Argentina. Todo lugar no momento está meio tenso. Mas como a gente, né, tá olhando agora para esse presente, eu acho que é um bom momento também para você olhar agora para trás, no primeiro quadro, o Espelho Mágico do Tempo, em que a gente vai deixar um espaço aqui para você imaginar que está olhando no Espelho Mágico do Tempo e vendo a Clarice mais jovem. Você escolhe se você vai falar com a sua versão criança, ou adolescente, ou jovem, né, qual idade você escolhe. E aí você deixa alguma mensagem, você pode imaginar o que você vai falar. Olha, adolescente, pode ser que seja adolescente? Não, pode ser que seja criança. Eu vivi uma infância muito legal e eu peguei o cinema brasileiro numa época... Eu ia assistir cinema brasileiro, né?
Eu volto ali, eu recordo filmes dos Trapalhões, eles podem hoje não ser tão politicamente eram politicamente incorretos, não para aquela época, que a gente não pode, né, transformar isso para os dias de hoje, mas eu cresci no cinema. O primeiro filme que eu vi, Bernardo e Bianca, que era, eu ficava, segundo minha mãe, eu ficava assim, eu fiquei muito encantada com a tela grande, e eu tive essa oportunidade de crescer, né, e por isso que indo para museu, conhecendo lugares assim, que isso me faz lembrar e ter boas recordações, assim, de cultura mesmo, culturalmente. Como eu sou de São Paulo também, é um lugar que tem muita coisa para a gente fazer, mas acho que é essa criança que viveu encantada com o cinema, e que depois foi crescendo e falou, eu quero trabalhar com cinema de alguma maneira. E eu consegui chegar nesse lugar, né? Mesmo apesar das dificuldades. É mais ou menos isso? Sim, eu acho que sim, é legal. E é bonito ver essa paixão, né, que você já traz de criança mesmo. Eu acho que isso é algo que é nato, de certa forma, né? Esse interesse, eu fazia sessões de vídeos para os meus amigos. Na época dos 13 anos, 14 anos, eu era uma das únicas que morava em casa. Aí eu chamava meus amigos e a gente ficava assistindo filmes, assim, de sábado. E filmes de terror, né? Porque todo adolescente gosta. Quem é adolescente sabe que adora um filme de terror, né? E outros filmes, a gente pegou Dirty Dance, que foi um estouro na época, né? Apesar, uma vez eu fui fazer uma crítica sobre Dirty Dance por um site que eu escrevi, que é o site muito cabeça, assim. Aí começaram a me xingar, um cara começou a me xingar, falar um monte de coisa. Como que uma pessoa fica falando sobre Dirty Dance? Mas eu conheço outras coisas, não é só Dirty Dance na minha vida, né? Mas foi uma passagem da minha vida que foi legal e que eu curti isso. E aí eu falei assim, tem essas coisas, né, das pessoas. Passei algumas fases que eu adorava ficar assim, se você não gosta de um filme, vou meter o pau nesse filme. Mas eu acho que eu sou muito boazinha às vezes, assim, para fazer crítica. Por isso que eu falo, será que eu sou uma crítica, assim, que realmente, né, que eu sei o quanto é difícil fazer um filme, né? Então eu acho muito difícil, assim, você falar de uma coisa que você não teve ali no set. É muito fácil descascar assim, esse filme... É bom você conversar às vezes com um produtor, com um diretor, para saber como foi o processo, porque eu já acho difícil fazer filme. Sim. Mas eu acho que você tem que estudar, né? A gente tem que estudar. Todo mundo tem que estudar cinema, né? Então, o que é importante para ir melhorando, né? Ver os filmes do Kleber, ele sempre foi incrível. A gente acabou vendo... Eu participo do Cineclube lá, que Cervantes teve aqui, né? Ele teve... Sim. Ele é demais, assim. E aí que eu fui júri várias vezes do Curta Campos do Jordão, e curadora também, e a gente viu 6 filmes do Kleber, assim. É incrível você ver a passagem dele e as mudanças, né? Faz vários tipos de filmes, ele consegue fazer, né? Então é isso, é o nosso cinema aí, poder aprender. Cineclube eu acho muito importante também. Quem puder, participe de Cineclube, que é uma formação importantíssima assim, na vida de qualquer um, sabe? Você começar a ver filme do mundo inteiro, filmes húngaros, agora a gente está vendo da Marta Mesaros. Eu aprendi muito assim com o Cineclube, há 5 anos. É legal que você já faz isso desde criança, né? Que você falou que juntava os amigos e já assistia, de certa forma já são cineclubes também. E quando a gente é criança, a gente faz bagunça, né? Sim. Mas, de certa forma, é importante fazer com amor também. Então, ter essa vontade de se juntar e assistir filme já é o primeiro passo. E eu acho que uma questão interessante que você falou da questão de que talvez alguns críticos acabam falando, mas como é que você fala sobre Dirty Dancing? Que a gente vê que existe um pouco, às vezes, um preconceito de um lado. Tem uma separação de tipos de filme que merecem o prestígio e outros que são... E a gente fala que existem várias áreas, né, vários gêneros, vários tipos de filme que todos merecem também sua atenção, e eu acho que um não deveria excluir o outro, né? Assim como a gente tem filmes... Eu acho que a melhor metáfora seria, tipo, a arte, né? Vamos falar de filme.
os filmes que você consome é igual uma boa alimentação. Existem vários tipos de vitaminas, vários tipos de comida, para você ter um corpo saudável, você tem que comer vários tipos diferentes para ter esse balanço. Isso é a mesma coisa com o cinema. Você assiste filmes de diferentes qualidades, diferentes gêneros, estilos, e não existe só um, tipo, só esse é bom. Não. Então, só como esse tipo de filme, só Não, consome esse tipo de filme. Depende também do estado em que você está. Se você num dia talvez está... Num dia você vai querer assistir alguma coisa que realmente faz mais refletir, que é mais um soco no estômago. Você E quer outro um filme dia leve, você divertido. precisa talvez estar mal e você quer assistir, sei lá, uma comédia romântica. Leve, exatamente. E é cinema, gente. Cinema universal, né? Ele é feito em todos os lugares do mundo, praticamente. Então, a gente tem que parar com isso. E quem gosta de cinema, para mim, tem que gostar de vários... E mesmo conhecendo filme ruim, para você poder ter uma visão crítica do que é bom, do que é ruim, que é muito subjetivo também, né? O cinema é muito subjetivo, a crítica é muito subjetiva, é o gosto de cada um. É o que cada um vê e o que ele... ver da sua vivência, do que ele teve na vida dele, né? Do que ele, durante toda a vida, cada um tem a sua visão de mundo, né? Formação. Eu acho que você trouxe um bom ponto de que em si um crítico de cinema, uma coisa fundamental é que ele tem experiência na como filmes são feitos, realmente conhecer isso, de como filmes são, quão difícil, quanto é um milagre de um bom filme acontecer, para poder realmente analisar de forma, né, desse olhar de cineasta, de certa forma. Você tem que ter esse olhar, porque se você realmente nunca teve essa experiência, é fácil falar mal de um filme, mas se você tem essa experiência de como é a formação do roteiro, a escolha de elenco, você tem um outro olhar, você tem um olhar até mais empático, e você valoriza quando dá certo também. Exatamente. Tipo, uau, como é que eles conseguiam fazer isso, fica tão natural. Então, acho que essa experiência, você trouxe esse ponto que você fala, você é até boazinha demais, mas eu acho que isso é essencial. Eu falo, acho que são poucos filmes, acho que nem são 5 filmes que eu consigo pensar que são tão ruins que realmente não dá para aproveitar nada do filme. Até um filme que eu não gosto muito, sempre tem, aquela cena foi muito boa, aquela atuação daquele ator tá impecável, sempre tem algo bom. Porque você também entende por que alguém gosta também. Exatamente. Tem filmes que eu penso, gente, não gostei nada desse filme, mas eu entendo porque tem muita gente que ama esse filme. Sabe, conseguir ter essa análise é fundamental, essa visão de... desenvolver o próprio gosto também. Tipo, meu gosto não é esse, mas eu entendo que esse filme está sendo aclamado por tantas exato. pessoas. Eu acho que isso é importante, saber distinguir o gosto próprio com o mérito que o filme tem. Sim. É isso. Bom, não misturar as coisas, né? Que as pessoas estão misturando demais com o nosso filme, com Agente Secreto, né? Mistura o autor ali com, sabe, mistura política e mistura gente, né? O filme se tá ali é porque teve um merecimento, né? Então, de todas as maneiras, vai ter gente que já parte para falar mal e enfim, a gente tanto esse ano tem visto ano uma passado, coisa de supostos que se declaram patriotas, que faz de tudo para odiar produtos brasileiros. Produtos brasileiros que estão tendo sucesso global. A gente viu isso com a Agente Secreta, a gente viu isso também com Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. Sim, patriotas que querem que o Brasil se perca e não consiga ter esse reconhecimento global é meio maluco. É meio um paradoxo que não dá para entender. Não dá para entender. Sim, mas é isso. Antes de a gente partir aqui para o segundo quadro, só aqui fica a dica para todo mundo que está assistindo. Os cineclubes são realmente uma oportunidade muito grande de você justamente são muito bons. Ter essa visão e essa troca, como a Clarissa falou, que cada um tem uma própria experiência e ouvir essa experiência das outras pessoas, como é que um filme mexeu com a pessoa. E também, dependendo da curadoria, realmente ter acesso a muitos filmes também de outros países, né, que talvez normalmente seriam difícil acesso, vamos dizer assim, que seria difícil você normalmente assistir. Então fica a dica para quem está assistindo, frequente cineclubes, participe. Você estava lá, né, na terça? Você estava. Sim. Então, exatamente. Mas é isso. Bom, eu acho que a gente faz agora o segundo quadro, que é... Pergunte aos Wright Brothers. Agora o jogo vira e você
quem faz a pergunta para a gente. Vocês têm essa dupla cidadania que vocês falaram, né? Uhum. Vocês moram há muito tempo no Brasil. Como que vocês chegaram ao cinema brasileiro? Vocês chegaram a morar lá na Alemanha? Vocês vão muito para a Alemanha? Como que vocês encaram esses dois mundos de cinematográficos, entre o Brasil, a Alemanha, cinema alemão, que eu sei que é outra pegada à Europa, né? Você tem muito mais recurso. Eu queria saber como é que vocês veem esses dois mundos, né? Eu acho, em resumo, eu diria que a gente ter esse laço constante, né, entre esses dois mundos é o que faz a gente amar mais o cinema ainda, porque o cinema é uma linguagem universal, uma linguagem que transcende a barreira linguística, porque o próprio cinema é uma linguagem que todo ser humano entende. Quando ela realmente é clara, você entende sem a barreira linguística de uma língua específica. Eu acho que isso é o legal do cinema, porque você pode contar histórias que na Alemanha você vai entender, o Japão vai entender, aqui no Brasil você vai entender. Isso é o legal, o poder do cinema de unir e de contribuir de uma sociedade mais globalizada. Eu acho que isso é o poder do audiovisual, o poder do cinema. Então, eu acho que essa relação entre dois países que não poderiam ser mais diferentes. Eu comento isso. Para o Brasil, a Alemanha tem realmente coisas onde eles são realmente opostos. Exatamente. O Brasil é cheio de abraço, caloroso, você realmente família, unido e tudo, e na Alemanha é tudo um pouco mais frio, mais assim, seco. Então, tem várias coisas que realmente são opostos, mas aí quando você enxerga os opostos, você enxerga o que une, o que é geral da humanidade, o que faz a gente, o que une a gente. E acho que isso é o legal de enxergar isso entre os dois mundos, isso contribuiu bastante essa dupla cidadania. Sim, como pequeno contexto aqui, né, a gente nasceu na Alemanha, a gente já com criança, em Konstanz, bem no sul, Konstanz na divisa com a Suíça. Eu acho que eu até já fui nessa cidade, assim. Talvez é bem turístico. Talvez, é no Lago de Constância. Tá, sim. Eu fui em Heidelberg, várias cidades. Eu quase morei na Alemanha, mas pode continuar. Mas legal, então você conhece também a Alemanha bem. Sim. Bom, a gente nasceu lá e aí no início a gente ficava, muitas vezes a gente também ficava um tempo aqui no Brasil. Aí quando começou na escola, a gente começou na Alemanha. Então, eu sempre falo, eu estudei até a 8ª série lá, o Ike até no caso primário, né? E aí quando a gente veio para Canavieras, na Bahia, que fica no sul da Bahia, interior. E aí a gente estudou aqui, terminou a escola aqui, então a gente fica muito feliz de ter tido essa experiência, né, tanto na escola lá quanto aqui, para realmente ter essas duas vivências, né? E eu acho que isso, de certa forma, foi um privilégio que a gente teve de ter esse olhar, vamos dizer assim, o olhar não comum, vamos dizer assim, tanto para a Alemanha quanto para cá também. Porque quando alguém vive em um lugar por muito tempo, você acaba se acostumando tanto com as coisas boas quanto com as coisas ruins. Então, muitas vezes tem certas coisas que já é normal, né? Tanto bom quanto ruim mesmo, que às vezes você ou idolatra outro país porque acha que ele é melhor, quanto você acha que talvez algo é... Sim, acho que quando você vive só uma realidade, você começa a nem enxergar mais. Se você comesse a mesma comida todo dia, vai chegar uma hora que você nem vai notar o gosto da comida, porque você não tem outras experiências. Eu acho que isso acontece. Inclusive em filmes, né, isso é uma grande, e na arte em geral, isso é a questão do contraste também. Se você não tem contraste ou narrativo ou de imagem, você acaba perdendo alguns detalhes, né? Você não fica tão evidente. Né? Mas então eu acho que isso é uma coisa muito legal. A gente sempre fala que a gente tem uma inspiração forte também dos inícios do cinema alemão, né, do expressionismo alemão. Maravilhoso. O Metrópolis, doutor. Metrópolis eu vi lá na Cinemateca, gente. Eu revi o ano passado na Cinemateca. É maravilhoso, né? É maravilhoso demais. E pensar que a gente agora já está vivendo no futuro que eles imaginaram naquela época. Exatamente. Sim.
E aí, vindo para cá, né, também as referências brasileiras, e eu acho que acabou mesclando um pouco e acaba também, de certa forma, tomando um próprio estilo também no nosso cinema. A gente realmente tem o nosso sonho aqui em Canaveiras de construir um polo cinematográfico, e também especialmente de fazer... E também a gente acredita muito nesse trabalho de criação de plateia, de público, que também pode inspirar as pessoas a depois quererem também fazer os próprios filmes. Então, de formação de profissionais, porque tudo parte da paixão mesmo. Como você, como criança, assistiu os filmes e aí acabou, né, entrando nesse universo, eu acho que é muito importante trazer isso para as pessoas, especialmente no mundo, né, que está scrollando no celular, realmente trazer para que as pessoas conheçam, tenham essa motivação de assistir, de comentar, né, ter com quem comentar também. Então isso é algo que a gente acredita muito nisso e é algo que a gente está lutando aqui para fazer acontecer em Canaveiras. A gente agora vai estar organizando... festival. A gente está organizando a primeira mostra de cinema de ótimo. Canaveiras. E isso. Acho que é mais ou menos isso. E vão chamar as pessoas, isso vai ser formação de público. Hoje em dia você pode levar as pessoas de outros lugares para darem oficinas, as pessoas não estão nem precisando sair mais das suas cidades para estudar cinema. Então estão se formando várias pessoas dentro das próprias cidades para fazer os filmes, né? Os filmes regionais, o cinema. É legal que o cinema, os festivais de cinema, principalmente do interior, litorâneos, você pega um outro tipo de público, né? Para verem, eles nunca... Tem muita gente que nunca foi ao cinema, né? Tem essa pegada em algumas cidades, assim. Até em São Paulo, né? Se você pegar nas periferias, é uma coisa muito difícil, assim, né? E aí você faz uma formação aí, vocês vão fazendo alguma coisa, né? Porque a gente tem que fazer, não tem que ficar parado, é fazer. Se você gosta, juntar essa cidade aí e trazer essas pessoas da cidade para fazer cinema, né? Para elas fazerem cinema, né? Isso que é importante. Eu acho o máximo, muito legal. Muito obrigado. A gente está muito feliz. Parabéns, viu? Obrigado. Muito obrigado. Mas é isso, eu acho que tem muita gente, muitos talentos que só precisam talvez dessa primeira motivação, de ter essa chance de conhecer mesmo. Aqui, como você disse, é a questão de muita gente nunca foi ao cinema, porque aqui não tem cinema e por aqui perto não tem, nem em Ilhéus. O único cinema que tinha em Ilhéus, até quando eu estava na época da escola, a gente via e saiu um filme que eu queria assistir, a gente tinha que viajar quase 2 horas e meia para poder ir em Ilhéus para assistir o filme. E aí agora é só em Itabuna, que é mais longe ainda, ou seja, então é uma coisa que para muita gente não é realidade de você até mesmo ter tido essa experiência. E então, a gente está muito feliz de estar fazendo essa mostra, a gente está lutando muito, correndo atrás de qualquer apoio, tudo que está realmente difícil, mas a gente está na luta porque a gente vê quão importante é. E uma coisa legal, sempre eu penso, é que no ano que eu fiz o Enem, eu aos 17 anos, o tema da redação é a democratização do cinema no Brasil. Foi muito simbólico. E foi muito simbólico, porque ali eu já estava com sonho, eu já estava com sonho de ser cineasta, de trabalhar nessa área, mas né, sempre a dúvida quando você está prestes a decidir que faculdade você vai fazer e tudo mais. Quando eu vi o tema ali, foi realmente assim, um sinal dos deuses. E com esse tema, democratização do cinema, que realmente, falta essa democratização das pessoas poderem assistir e poderem realizar. Exatamente. E a gente já está podendo fazer essa mostra que traz isso, né? Porque vai ter uma mostra competitiva que a gente está motivando os jovens. Motivando os jovens da cidade a fazerem curtas para ter esse incentivo a criar, de ver que você não precisa ser só aquele que assiste, sim. Exatamente, você pode fazer. E pode fazer pelo celular, né, gente? Hoje em dia... Exatamente. Cada vez mais democratizado. Então a gente está muito feliz e na luta é o que motiva a gente. E, por exemplo, a gente fez, na verdade a gente não tem formação de cinema, na verdade eu até sempre falo... Ele é cientista. Eu sou formado em nanotecnologia. Caramba! Mas a gente acredita muito que é muito importante fazer, então é isso que a gente tenta passar para as pessoas. Então, também para quem esteja assistindo aqui, se você gosta, quer ser cineasta, começa, porque hoje com o celular você já consegue fazer filmes, então o importante é fazer e aprender fazendo mesmo, porque aí você vai começar a desenvolver uma própria voz,
e fazer pela diversão também, eu acho, porque o cinema é algo que vem de dentro, é uma coisa que muito pessoal e que precisa também dessa cultivação. O cinema é algo muito intimista, de certa forma, que em ser o que difere do teatro ao cinema é que o teatro é algo mais um espetáculo. Sim, mas o cinema é o que diferencia, porque tem muitos paralelos. Quando o cinema começou, ele era filmado como uma peça de teatro. Sim, exatamente, uma câmera parada. Exatamente, mas ao longo do tempo, os diretores começaram a ver que o que o cinema tem de especial é que ele pode ser extremamente intimista com os personagens, quase como você está ao lado do personagem. Ou seja, você tem esse lado muito intimista que o cinema propõe. Então, é a coisa de você expressar. Então, exatamente, o cinema é algo muito intimista, muito pessoal. Então, você tem que trabalhar nesse aspecto e simplesmente se expressar. Exatamente. E é isso, eu acho que, olha só, o papo flui tão bem que a gente poderia ficar conversando mais. Certeza. E né, quem sabe a gente talvez não faça uma outra edição no futuro. Peraí. Veio até trilha sonora aí. Tá, tudo bem. É só despertar aqui. Ok, vamos cortar isso, lembrar de cortar. Okay. Mas enfim, eu estava falando, eu acho que isso ainda dá para pegar antes. Okay. Mas é isso, o papo é realmente muito bom, a gente fica muito feliz, né, que você veio aqui conversar com a gente. Antes da gente partir aqui para as considerações finais, a gente pede que você indique alguém. Quem você acha que deveria vir bom, aqui? Vou indicar uma amiga minha que é a Fabi Pena, que ela é de Santa Catarina, ela é cineasta também, filha de um cineasta, tá? O pai dela já falecido, mas ele fez parte da Boca do Lixo em São Paulo. Então ela tem várias histórias para contar aí, ela fez um filme sobre o pai dela, um documentário recente, e ela está sempre também fazendo muita coisa, muito filme, trabalhou comigo num curta-metragem, a gente trabalhou no interior de São Paulo, é a Fabi Pena, eu indico ela. Incrível. Com certeza, vamos chamar ela e fiquem de olho aqui, né, para futuras edições, para... quem sabe ver esse bate-papo acontecendo. E é isso. Bom, a gente deixa aqui só o espaço para você fazer suas considerações finais, e é isso. Gente, eu agradeço, sim, de poder passar um pouquinho do que é minha vida, né, como jornalista, do que eu sempre quis fazer mesmo, que eu sempre falava que, adolescente, eu falava, quero trabalhar com cinema. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que fazer, né, tem que continuar na batalha, na resistência, que o cinema me faz muito bem, e ele já fez muitos momentos que eu não estava bem. Estou passando também por uma fase complicada só as mulheres entendem do climatério, e eu escrever tá me fazendo muito bem, ou voltar a escrever mais por mim mesma, continuar lendo. Eu leio projetos, que eu gosto muito de ler projetos cinematográficos, gosto de ser júri, gosto de fazer curadoria, então isso me faz muito bem, me alimenta o tempo inteiro. Então, não parar, né? A gente não pode parar, ficar parado. Fazer, se você gosta, faça, corra atrás, e eu torço muito por vocês, viu? Quero ouvir bastante de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. E é isso. Bom, a gente realmente agradece a sua presença aqui, foi um bate-papo realmente muito incrível, como eu já falei. Foi maravilhoso. E fica a dica para todo mundo, vão lá dar uma olhada, né, nas Cine críticas. Cappuccino, hein? Clarissa, Cine Cappuccino. Exatamente. E é isso. Bom, a gente deixou as redes sociais aqui embaixo ao longo do bate-papo, então dê uma olhada também lá. E é isso, nos vemos na próxima. Obrigada, meninas. Tchau.